Eu queria falar hoje de um tema que também deu confusão, mas deu muita confusão ao longo da semana, que tem a ver com o ministro da Agricultura, que tem a ver com a feira AgriShow, a maior feira do país, do agro, uma das maiores feiras do mundo, tem a ver com o movimento do Sem Terra, é uma confusão que está instalada e que precisa ser resolvida, né? Na semana passada, aliás, a Embrapa completou 50 anos. 50 anos. Olha só, eu acho que é importante a gente pensar nisso, quando a gente fala do campo brasileiro. Ela foi criada em 73. Em 73, quando ela nasceu, o Brasil importava comida. Então, os navios chegavam aqui trazendo comida para alimentar o povo brasileiro. Hoje, os navios saem daqui levando comida. Então, de importador de comida, a gente virou expoente da exportação. Em alguns casos, primeiro colocado, em outros segundo, outros terceiro, mas a gente é campeão de exportação, dos maiores do mundo. Tão maluco que aconteceu no campo nesses 50 anos que, não importa a cultura, uma pela outra, onde a gente tirava uma saca, no mesmo hectare, a gente tira hoje 5 sacas. É multiplicação de comida mesmo. Não é que a gente aumentou as fazendas, as propriedades rurais, a gente multiplicou por 5 a área plantada. Não, não, não. No mesmo hectare, de onde a gente tirava uma saca, a gente passou a tirar 5. É a coisa mais próxima de milagre. Só que, por trás disso, trabalho, busca incessante da produtividade, com tecnologia e tem a ver com a Embrapa por trás. Agora, não, está produzindo pra caramba, isso alimenta um modelo exportador e a sociedade morrendo de fome. Opa! Se a gente não tivesse conseguido esse aumento de produtividade que eu acabei de descrever, uma saca para 5 sacas no mesmo hectare, a cesta básica hoje custaria pelo menos o dobro do que custa isso. Então a gente tem um modelo de desenvolvimento do campo que é um sucesso. Um campo que passou por uma revolução agrícola, que está baseado em crédito, pesquisa e essas inovações todas que a gente ouve contar e noticia aqui, que tem o dedo da Embrapa, na maior parte das vezes. Então aquele agro estereotipado do passado, enxada, tração animal, a gente tem um setor onde o capitalismo funciona. Capitalismo com crédito, com inovação, como eu falei, e com risco. Porque onde os competentes vão em frente, os incompetentes ou menos competentes vão ficando pelo caminho. E tem que vender, e tem que ir em frente, alguém compra e continua a produzir, ou aumenta a produção. Não tem paternalismo, não tem o sistema de proteção. Tudo aquilo que está acontecendo com o agro e que no passado não acontecia. O agro era a propriedade pela propriedade, não existe mais isso. A gente quer que aconteça na indústria, por exemplo, que está definhando. Caíram os preços agrícolas, subiram os salários no campo. E funciona. Funciona bem, é recorde atrás de recorde, notícia boa atrás de notícia boa. Esquece, como eu falei, foi-se o tempo em que a gente tinha o latifúndio improdutivo. Fulano é dono de um latifúndio, fulano é um latifundiário, os latifundiários, os grandes fazendeiros como aquele, sabe, armazenador de terra. A marca de hoje é produção, e produção pesada. Sem produtividade, a produção não para em pé. Então tem que ser produção pesada, com produtividade alta, só não vê quem não quer. Tem lugar atrasado? Claro que tem lugar atrasado. Tem desafio no campo? Por favor, né? Óbvio que tem desafio no campo. As mudanças no campo acabam produzindo inchaço na cidade? Claro que sim. No tempo que era improdutivo, as pessoas migravam porque não tinha como produzir, não tinha o que fazer. Aí quando passou a ser muito produtivo, acabou o espaço para mão de obra desqualificada, ou seja, de baixa qualificação, que aliás viviam em condições ruins, e isso também inchou a cidade. Então é um assunto que tem que ser discutido. Só que tem uma coisa muito errada acontecendo.
uma discussão muito torta que está acontecendo desde que o novo governo tomou posse. Essa discussão está incomodando. Está incomodando. É aquele espinho na pata. Está incomodando. Que é a mão forte que o governo atual dá, não ao agronegócio, mas ao MST, ao Movimento do Sem Terra. Um movimento que, se você for procurar CNPJ, MST, não existe, tá? Não existe. Não dá nem para processar. Não existe. São cooperativas, são umas associações que, aliás, recebem dinheiro de fora, enfim. Mas o MST mesmo, se procurar, não tem. O domínio do MST na internet pertence a uma associação, é uma confusão lá. Isso já foi investigado bastante. Mas é um movimento que invade terra produtiva, diz que invade terra improdutiva, mas invade terra produtiva. Invade prédio público e diz, não, a gente só invade prédio público que tem a ver com o nosso pleito. Então tudo bem, E em vez deles se entenderem com o delegado de polícia, com o batalhão da Polícia Militar, eles recebem tratamento VIP dos ministros de Estado. No sábado, uma instalação do MST, uma cozinha lá que eles têm, recebeu a visita de 2 ministros de Estado, Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, e Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário. Então, olha em que ponto a gente chegou. Hoje, 1º de maio, está começando a maior feira de agronegócio do Brasil, uma das maiores feiras do mundo, que é a AgriShow. O ministro da Agricultura, que deveria estar lá, não está lá. Porque ele foi desconvidado pela organização do evento. Tecnicamente, a organização diz, a gente não desconvidou, a gente só fez um alerta sobre o que poderia acontecer na abertura da feira, com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, pode criar um constrangimento, então nós estamos avisando o senhor. Ele poderia dizer, não, eu vou assim mesmo. Mas ele se declarou desconvidado. E não foi, e não vai. Aí, o AgriShow, como ficou mal, brigar com o ministro da Agricultura, cancelou o evento de abertura. Então vai ter uma abertura sem abertura. Vai ter uma abertura sem evento de abertura. O Bolsonaro foi para lá, é aquela coisa, motociata, aquela confusão toda bolsonariana que a gente conhece. Mas o fato é que o principal personagem do agronegócio institucional, digamos, é o ministro da Agricultura, né? Claro, a gente pode falar que é o presidente da Embrapa, são os próprios agricultores, mas como figura política, o símbolo é o ministro da Agricultura. Ele não está no evento. Mas tem 2 ministros de Estado que estão num evento do MST, uma inauguração de uma cozinha do MST. Com foto nas redes sociais. Não é que eu descobri, né? Não. Nas redes sociais. Não tem alguma coisa errada quando, em vez da gente ver o ministro da Agricultura no maior evento de agro do Brasil, a gente vê 2 ministros de Estado num evento do MST? E mais, para tornar a história mais complicada, o governo acaba de convidar o MST para fazer parte do Conselhão, que é o conselho que o presidente Lula criou já no governo anterior dele, então é recriação, com vários expoentes da sociedade para discutir o Brasil, empresários, líderes, sindicais, e o MST que invade terra vai estar lá. O MST que está lá, que recebe 2 ministros de Estado e que vai, representado pelo seu chefão, João Pedro Stedley, para a missão do governo brasileiro para a China. O MST. O MST que invadiu terra produtiva na Bahia, o MST que invadiu no Espírito Santo, o MST que invadiu sedes regionais do INCRA para pressionar pela nomeação de gente ligada ao movimento para secretarias, para delegacias do INCRA, e conseguiu. Então eles tinham invadido terra, invadiram as terras, e aí eles pressionaram para nomear gente do INCRA, aí conseguiram, e desocuparam a terra depois que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, da Fazenda, o que ele tem a ver com isso?
Fazenda, talvez por isso, né? Fazenda, fazendeiro, ele foi chamado para se envolver. Desculpa, isso foi horrível. Para se envolver na negociação. Negociação que deveria ser conduzida pela polícia estadual, né? Pela polícia militar. E essas relações do MST aquecem a discussão no momento em que a Câmara dos Deputados resolve criar a CPI do MST. Que não é a primeira, já teve outras CPIs do MST, não é a primeira vez que vai ter. Mas vai ter mais uma CPI, vai ter a CPI do 8 de janeiro, a CPI do MST, sabe, sei lá quantas outras CPIs. Que é outra que não vai dar em nada, não vai dar em nada. Mas é a tal história. Criam tanta confusão que geram um mal-estar, pronto, CPI do MST. E aí, como reação, o MST vai lá e faz o quê? Invade uma fazenda da família da ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, do Bolsonaro, entendeu? Quer dizer, eles invadem terra improdutiva e vão na terra da Tereza Cristina. No governo do Fernando Henrique, foram na terra do Fernando Henrique. Aí agora invadem terra do Grupo Suzano. Aí invadem terra... Sabe? E tudo bem, vai fazendo e meio que tudo bem. E eles vão fazendo e eles vão para a China, eles vão fazendo e eles vão para Brasília, eles vão fazendo e eles recebem ministros de Estado. Peraí. Vamos combinar que o MST não mudou, continua a ser o mesmo, sem a mesma força que tinha antes. Não tem a mesma força, não tem a mesma força. O MST não consegue hoje, eles criaram o Abril Vermelho, que foi um mês que acabou, tentaram fazer um monte de invasão, já fizeram no passado 300 invasões, não sei o que, hoje não consegue, faz uma 10ª parte do que faziam, ou se tanto. Mas não porque eles mudaram, é porque eles perderam força, porque as origens, as fontes de financiamento secaram. Então ficou mais difícil para o MST cometer esses crimes que ele comete de invadir propriedade privada. Mas, por parte do governo, o apoio não é pequeno, não é desprezível. E o MST trabalha com um modelo em que sai o assentamento e o assentado continua ligado a ele, MST, e inclusive pagando os dízimos, sei lá o que mais os caras pagam. Então cria um troço de dependência e a exploração de pobreza, porque, como já disse aqui, os assentados produzem pouco e muito pouco. Aí eles falam, não, somos os maiores produtores de arroz orgânico do Brasil, seja lá o que for. Não disputam nenhuma cultura com produtividade comparável. É de se desafiar se o MST aceita fazer um levantamento, ou que seja feito um levantamento por uma entidade independente qualquer, que avalie a produtividade dos assentamentos e a produtividade das propriedades não assentadas, as propriedades, enfim, que têm outra origem. Mas, para que os assentados possam mudar de patamar, que o MST não gosta dessas coisas, né? O MST não quer que fique todo mundo ligadinho debaixo da asinha deles. O STED, ele adora ter os assentados como um exército deles, MST. Mas é titularização, é entregar a propriedade e falar, bicho, agora você é um agricultor independente, você e sua família não tem que pagar mais nada para ninguém, esse título de terra te dá a propriedade, você agora é agricultor familiar, você passa a mandar no seu nariz, você vai ter crédito, você vai ter tecnologia, aí vai ser bacana, aí é bacana. Aí sim, você tem uma reforma agrária e não esse arremedo. E, para isso, claro, o INCRA tem que ser técnico, não pode ser um INCRA, tem que ser um INCRA padrão Embrapa, tem que ser um INCRA independente, digamos assim, né, das vontades do governante do momento. Agora, um INCRA que tem entre seus chefes, líderes, gente indicada pelo MST, né? Não dá, né? Não dá. Então, assim, a esquerda e o MST gostam de criticar o Banco Central, dizendo, eles vêm da área econômica, e então o que esperar do Banco Central? O que esperar do INCRA? Se vem do MST, o que esperar de avanço? Vai ser um desastre. Não tem como, está contratado o desastre.
E aí não dá, entendeu? Porque o Brasil ou, ou, ou se conscientiza de uma tarefa que ele tem, ou não vai dar certo. E a tarefa é o seguinte, é melhorar o que está indo mal e não piorar o que está indo bem. E no campo, as coisas estão indo bem. Tem muito o que fazer. Mas definitivamente não é a fórmula do MST, nem a solução do MST que vai ajudar o campo a melhorar. A fórmula do MST e a solução do MST vão jogar fogo no campo. Que parece que muitos querem é isso. Porque tem aquela vontadezinha mal resolvida do tempo em que a barba não era branca. Você olha o Sted de hoje, é um Papai Noel quase. Mas ele fica lembrando, talvez, e outros. Quem sabe, né? A gente não consegue resgatar algumas ideias revolucionárias dos anos 60, né, dos anos 70. E revolução no campo, gente, é só a revolução que a gente fez. É só a revolução patrocinada por apoio tecnológico, novas sementes. É a revolução que aumenta a produção, não que aumenta a confusão. Você pode concordar, você pode discordar, muita gente discorda, mas é isso que eu penso sobre esse assunto.